Eu também nessa noite cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é um bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é um bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Quantos estão felizes com o Senhor e com a sua palavra? Por favor, venham nessa noite um brado de júbilo. Antes de entrarmos na ministração, preciso fazer aqui uma coisa. O pastor Silvio pediu para que nesta noite avisássemos que no dia 30 haverá um trabalho no centro do Chico Alvino, município de São Roberto. A Igreja do Senhor aqui em Esperantinópolis foi convidada a participar desse evento ali, e haverá então um carro que irá sair às 7 horas da manhã do dia 30. E os interessados em ir, procurem então a irmã Pauliana, a quem ele designou para cuidar desta tarefa. Os irmãos entenderam? Digam amém. Eu quero nesta noite, com a graça de Deus, falar-lhes sobre o tema enterrando coisas do passado para viver um futuro de bênçãos. Enterrando coisas do passado para viver
um futuro de bênçãos. Como bem nos mostra o texto que nós temos lido, a palavra do Senhor, aqui tem pelo menos 3 protagonistas que devemos então observar. O primeiro é Débora, o segundo, Jacó, e o terceiro, Deus. Apesar de nós vermos o nome de Rebeca aqui, mas o que nós tencionamos falar se baseia nestas 3 figuras. E lembrando-nos de Jacó, e tecendo aqui uma mensagem voltada para a família, pois esta noite estamos celebrando o culto da família, nós devemos observar que esta altura do campeonato, por assim dizer, Jacó e a sua família haviam se tornado colecionadores de frustrações e de sofrimentos. E a Bíblia Sagrada nos mostra que isto aconteceu mesmo antes desta família ser constituída, quando Jacó ainda estava na casa dos seus pais. Como que já começa ali a história de decepções, de frustrações e de sofrimentos na vida daquele patriarca, pois ainda na sua juventude, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele vivencia uma crise familiar. O texto sagrado nos mostra que ele, junto com a sua mãe, Rebeca, foram protagonistas de um engodo, de um engano, uma mentira que culminou no exílio dele mesmo, na peregrinação daquele que ainda era jovem por terras alheias e distantes. A Bíblia Sagrada nos mostra que nesse interim também ele passa a colecionar o ódio do seu irmão, pois como a Bíblia nos mostra que o engano por ele e sua mãe protagonizado foram de certo modo sentidos pelo seu irmão Esaú como um grande prejuízo para si. Ora, a Bíblia Sagrada nos mostra em Gênesis capítulo de número 27 que Jacó então rouba as bênçãos da primogenitura que eram destinadas para o seu irmão Esaú, e isto com a aquiescência da sua mãe. E isto naquela época era algo muito sério. Se hoje não se tem o costume de venerar ou reverenciar o bom hábito de se pedir a bênção dos pais, naquela época era imprescindível para a vida de alguém que desejava ser bem-sucedido e próspero, que ele assim o fizesse. E haviam bênçãos específicas que eram destinadas para pessoas específicas também. Esaú, porque era o primeiro filho nascido de Isaac, deveria receber então o direito, com a bênção do pai, de ser o líder da casa, do clã, da família. Ele tinha um direito então especial de receber a maior parte, e em alguns momentos na história passada, o direito da total herança. Tudo aquilo que o pai possuía, o filho primogênito, o primeiro filho, com a bênção do pai, iria então receber. Logo, eu estou dizendo que quando Esaú então observe e vê que a sua mãe, que amava ao seu filho Jacó, e nós já temos ouvido aqui falar muito acerca da preferência entre filhos e que causa prejuízo, aqui está a prova bíblica. A Bíblia Sagrada nos mostra que Rebeca amava Jacó e por causa do seu amor trabalhou para que o seu filho então fosse beneficiado em detrimento do seu outro filho, o mais velho, que não tinha dela a mesma afetividade,
que não desfrutava do mesmo apego e carinho. E o texto sagrado nos mostra que isso foi sentido por Esaú, e aquilo foi para ele uma afronta tão grande, que no seu coração ele formulou o desígnio, sob a égide de um ódio terrível, de matar o seu irmão. E para não ser morto, a Bíblia Sagrada nos mostra que Rebeca então trabalha mais um pouco e convence Isaque a enviar Jacó a um exílio e mandá-lo então para a casa dos seus parentes. E ele agora, por uma razão de força maior, porque sem dúvida alguma não queria, pois a Bíblia Sagrada nos mostra que Jacó, ele era o rapaz que gostava de ficar junto à sua mãe na tenda. Ele era do tipo caseiro. Ele não era como seu irmão Esaú, que gostava de ir ao campo, que gostava de caçada, que gostava de aventuras fora das dependências do lar. Jacó era do mais tipo sossegado, quieto, do tipo que gostava do aconchego do lar. Mas agora, por conta do engano, da mentira contada por ele e pela sua mãe ao seu pai, e onde tem mentira, sem dúvida alguma haverá prejuízos de certas formas e de muitas também. Ele agora tem que sair do conforto do seu lar, e ele vai partir para um lugar distante, uma peregrinação da qual ele também irá colher muitas decepções e frustrações. Pois o texto sagrado nos mostra que longe da sua casa, fora do seio da sua família, que deve ser para todos um reduto, um lugar de refúgio, um lugar de amparo, um lugar de apoio. Isto aqui é família. Alguém pode se sentir mal em qualquer lugar, menos dentro da sua própria casa, pois na sua casa, no seu lar, para todos aqueles que ali habitam, deve ser um lugar em que ele desfrute, ele ou ela, desfrute de paz, tranquilidade, harmonia, calma, alegria e felicidade. Infelizmente, este propósito de Deus para as famílias tem sido dia após dia desviado pelo inimigo de nossas almas, e nós temos observado e visto que as famílias, na verdade, aquelas que não têm Deus como o verdadeiro Senhor, aquelas que não têm a palavra de Deus como o manual, são verdadeiros ringues, são verdadeiros lugares de confrontos, de lutas, embates, disputas. Às vezes alguém, quando passa o dia fora de casa, quando lembra-se que está chegando o momento de ir para o seu lar, atribula-se, afadiga-se e começa a perturbar-se, porque o ambiente que ele está vivendo fora de casa, para ele ou ela, é melhor do que a sua casa. Isto acontece na vida daqueles que dentro do seu lar não tem Deus e a sua palavra. E isto tem acontecido rotineiramente, e isto tem se multiplicado nestes nossos últimos dias. Pessoas que andam por todo e qualquer lugar e se dão bem, se sentem bem, são felizes, alegres, sorriem, se divertem em todo e qualquer ambiente, mas dentro do seu lar e da sua casa não tem a mesma qualidade de vida, porque estão faltando Deus e a sua palavra. E tem gente que se angustia quando passa o dia inteiro trabalhando e lembra que já está chegando a hora de voltar para casa. E eu estou dizendo nesta noite que o nosso lar e a nossa casa, como projeto de Deus, deve ser um lugar de alegria, um lugar de felicidade, um lugar também de diversão. Sim, eu mesmo na minha casa hoje me divirto bastante com as meninas, e alguém pensa que atribulam de alguma forma, mas muito pelo contrário, são uma bênção que tem nos trazido felicidade continuamente. A esposa linda e maravilhosa que Deus tem nos dado é uma bênção do Senhor, e eu prefiro 1000 vezes estar dentro de casa. E quem ainda não pôde observar, passe a partir desse momento a olhar e ver que eu tenho uma preferência muito grande de estar dentro de casa. É difícil as pessoas me verem andando por aí de casa em casa. O que eu gosto mesmo é da minha.
Eu gosto da convivência do meu lar, porque no meu lar eu sinto paz. No meu lar, às vezes pode até alguém não pensar que não tem tranquilidade, mas tem. As meninas correm, pulam, viram e mexem, mas a gente fica tranquilo, sabendo que as mãos do Senhor estão sobre nós e nos abençoando assim. A nossa casa, então, deve ser o reduto da bênção de Deus. Jacó, então, sai do seio da sua família, anda por lugares em que ele também coleciona frustrações e decepções. Ele vai para a casa do seu tio, e ali, estando naquele lugar, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele apaixona-se por uma jovem. E quando apaixona-se por aquela jovem, por nome Raquel, ele tenciona com ela casar. E diferente dos jovens de hoje, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele esperou por sete longos anos. Foi muito tempo. Ele esperou 7 anos para casar com aquela moça. Mas ele fez isso, não foi como os de hoje, que às vezes estão namorando há 5, 7, 10 anos e não tem a necessidade alguma de esperar coisas melhores para o futuro, porque aquilo que eles deveriam ter de bom à frente já colheram no passado, e então agora o que restará é somente os prejuízos, como nós temos aprendido aqui. O que ele fez foi trabalhar árduo durante 7 anos, e o trabalho dele foi difícil. Ele dá testemunho daquilo que ele vivenciou em uma conversa com o seu sogro Labão, dizendo que ele passou noites a fio sem dormir, e dias suportando o calor do deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, pois então este foi o trato feito por ele e o seu sogro, para que ele pudesse se casar com aquela jovem que ele amava. Ele trabalhou 7 anos cuidando das ovelhas do seu sogro, e naquele período de tempo ele adquiriu um problema seríssimo que tem acometido muitos hoje. Ele adquiriu uma insônia. Irmão, não tem coisa pior do que você passar uma noite inteira tentando dormir e não conseguir. Jacó disse que ele, na sua lida, ele se habituou tanto a passar noites inteiras a fio sem poder dormir por causa do cuidado das ovelhas, e pensando que ele deveria trabalhar fielmente, porque aquela era a forma dele conseguir a mão da sua companheira. Ele disse que dele fugiu o sono. Ele procurava dormir e não conseguia. E ele trabalhou aqueles anos sem receber salário, porque o salário que ele queria era a sua companheira. E no final daqueles 7 anos ele assim consegue, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que ainda teve então uma intempérie, pois quando foi para lhe ser dada a sua esposa, a Bíblia Sagrada nos mostra que, como ele enganou a seu pai junto com a sua mãe, ele também foi enganado. E o pai da moça, na noite de núpcias, em vez de entregar aquela jovem a quem ele amava, entregou a sua irmã mais velha, a qual ele também até naquele momento não tinha paixão, não votava o amor, digo até aquele momento, pois sem dúvida alguma a Bíblia Sagrada nos mostra que no decorrer dos anos ele então adquiriu por ela a afeição. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que, por conta daquele engano, ele teve que trabalhar ainda duro outros 7 anos para conseguir de fato casar-se com aquela que ele amava. E antes que você então comece a achar estranho, eu preciso lhe dizer nessa noite que até aquele momento, quando a revelação das Escrituras ainda não se tinha completado, quando ainda não se tinha a Bíblia Sagrada como nós temos hoje em nossas mãos, e as pessoas ainda não tinham assimilado bem a vontade de Deus para as suas vidas, acontecia por causa de conveniências humanas e não determinação divina, de alguém contrair mais do que um matrimônio. E isso foi o que aconteceu com Jacó. E embora não fosse autorizado e determinado por Deus, pelo Senhor foi permitido unicamente pelo fato de que, eu estou lhe dizendo nesta noite, eles ainda não tinham a revelação completa das Escrituras Sagradas.
Hoje, nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo, temos o entendimento, porque isso foi o que ele disse, que o projeto de Deus é que um homem complete uma mulher e uma mulher complete um homem. A Bíblia Sagrada nos mostra que o casamento, a união entre um homem e uma mulher deve ser monogâmico, um homem para uma mulher para um homem. Mas essa é a revelação que hoje nós temos. Nos dias de Jacó, isso ainda não tinha sido concebido por eles, e então ele trabalha mais 7 anos para conseguir casar-se então com a jovem amada Raquel. E a Bíblia Sagrada nos mostra que depois disso, ele ainda passa outros 6 longos anos trabalhando para conseguir alguma coisa para si e para a sua prole. Porque um dia, questionando-se com o seu sogro, que também era o seu patrão, e nós pregamos um dia a respeito disso aqui também, ele, na sua jornada, percebendo que estava destinando tempo para tudo e todos, menos para os seus, ele questiona o seu patrão e diz: quando eu hei de trabalhar pela minha família? Uma coisa que de fato nós temos que colocar em mente é que aqueles que Deus tem colocado em nossas vidas como entes queridos devem ser a nossa maior motivação para agirmos. As pessoas hoje, elas estão como que um tanto egoístas, e o pensamento que se é colocado na cabeça da maior parte que aí está sem a orientação da palavra é que ele deve buscar a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele deve buscar a sua satisfação e realização pessoal. Ele deve empenhar todas as suas forças para conseguir alcançar os seus objetivos. E na verdade a Bíblia Sagrada nos mostra que o nosso maior empenho deve ser, como diz a Bíblia Sagrada, se é o marido, em como há de agradar a esposa. Se é a esposa, em como há de agradar ao marido. Se é pai ou se é mãe, de como irá encaminhar os seus filhos na presença de Deus, sob a orientação da palavra, para que eles tenham uma vida próspera e feliz. Se é um irmão ou uma irmã, a Bíblia Sagrada diz que devemos devotar o amor ao nosso próximo. De modo que a Bíblia Sagrada nos mostra que a nossa vida, ela não deve ser vivida para a nossa realização pessoal. Jesus nos ensinou que nós devemos servir aos outros e nos empenhar para que o outro tenha felicidade, para que o outro tenha alegria, para que o outro seja realizado, e na realização do outro sejamos assim também realizados, e na felicidade do outro sejamos assim também felizes, e na alegria do outro sejamos também alegres, e nas realizações dos outros também nós sejamos realizados. Esse é um ideal bíblico e é uma chave para vivermos felizes em família. A Bíblia Sagrada nos mostra Jacó dizendo: quando eu vou trabalhar pela minha família, quando eu hei de lutar, porque uma tradução diz assim, pela minha casa. E nós temos visto que de fato, para vermos o bem-estar dos nossos, nós estamos comprando uma briga terrível com o mundo. Estamos comprando uma briga terrível com este sistema de coisas dominadas por Satanás, que valorizam princípios que não estão estabelecidos e nem pautados na palavra de Deus, mas sim no humanismo, nas filosofias humanas e em todo tipo de orientação maligna, que tem destruído a vida dos casais, tem destruído a vida das crianças. Nós estamos vendo nestes últimos dias uma guerra cultural que tem sido então canalizada e direcionada para os pequeninos.
Parece que eles já estão como que descobrindo aquilo que nós estamos assimilando, ou vice-versa. O coração da criança é de quem chega primeiro, e eles estão numa luta terrível, buscando o mais cedo possível corromper o coração dos pequeninos. Nós temos observado nestes últimos dias a realidade de pais que não têm entendido que nós estamos nesta luta pelos nossos, e às vezes têm perdido a batalha dentro de casa, porque antigamente, para que a criança, o adolescente e o jovem não pervertesse o seu caminho e não se tornasse um ser humano perverso, alguém aconselhava ao seu filho dizendo: não ande com fulano, com cicrano, nem com beltrano, não vá em tal lugar, não vá ou ande em tal recinto ou ambiente, porque entendia-se que, como diz a Bíblia Sagrada, as más conversações corrompem os bons costumes. A convivência com pessoas que não têm o temor de Deus iriam então desviar, e é exatamente isso que acontece mesmo. Nós temos falado e dito que galinha que acompanha pato morre afogado. Mas o que está acontecendo é que hoje as crianças, jovens, estão se perdendo dentro de casa. Há poucos dias nós tivemos aqui no Brasil uma terrível chacina, algo que abalou a nação. 5 pessoas morreram em uma creche, 3 delas ainda bebês, podemos assim dizer. E isso aconteceu porque alguém dentro do seu quarto, dentro da sua casa, foi influenciado pelas redes sociais, pelas mídias, pela internet, a cometer aquela insanidade. Rotineiramente nós temos ouvido de pessoas que têm perdido os seus filhos, e outro dia alguém nos enviou um vídeo, e eu mostrei para a Thalita, e alguém estava ali lutando com uma adolescente que aparentemente estava sofrendo com algum tipo de influência demoníaca, que de repente vinha sobre si e fazia com que ele se lançasse ao chão, se jogasse em qualquer lugar, se convulsionando, e ele gritava e pedia socorro e pedia ajuda. E a cena mais horrível que eu vi naquele vídeo foi dele tentando escalar uma parede, tentando fugir, só Deus sabe do que. E alguém no fundo falava e dizia que ele estava daquela forma porque estava ali vendo muita coisa na internet, porque estava influenciado por jogos como GTA, Free Fire e tantas outras ferramentas demoníacas que às vezes são os próprios pais que colocam dentro de casa. Nós temos falado aqui sempre a respeito de pais que entregam aparelho celular para as suas crianças e não fiscalizam, e não têm a capacidade de ter curiosidade para ver o que eles estão acessando, e às vezes ficam se ufanando na desculpa, dizendo: não, mas eles só estão vendo uns desenhos de criança, uns filmezinhos infantis. E eu tenho nestes últimos dias estudado acerca disso, e eu tenho observado que o paganismo, eu tenho visto que o satanismo tem usado estas ferramentas para influenciar as crianças, e os pais não estão percebendo. Mas nós temos desenhos em que um determinado indivíduo mora na fenda do biquíni. Você já parou para pensar nisso? O que é a fenda do biquíni? E você pode até não entender, e você pensa que a criança não entende também, mas ela entende. Nós temos visto nestes últimos dias um desvirtuar dos princípios dentro desse tipo. Eu de vez em quando paro para assistir, e não é porque eu não tenho nada para fazer,
E não é porque eu me divirto com isso, não, é porque eu nesta noite estou lhes pregando e eu devo então entender o que está se passando nestas entrelinhas para lhe alertar. E nós temos observado que existem desenhos e filmes que na realidade são uma doutrinação para crianças se tornarem homossexuais e lésbicas, e eles estão por aí e estão sendo incutidos na cabeça das crianças pelos pais, quando em vez de colocarem seus filhos para lerem a Bíblia, para fazerem culto doméstico em casa, colocam uma televisão de última geração e colocam lá a internet e pagam a Netflix ou qualquer outro provedor de filmes e deixam ele no dia inteiro com a desculpa: não, é melhor ele estar aqui em casa do que estar brincando na rua. E dentro de casa você está perdendo o seu filho, dentro de casa você está perdendo a sua filha, porque as más influências não estão mais lá fora, às vezes estão dentro de casa, e quem está permitindo é você. Como eu disse no começo do culto nesta noite, pode até ser que, humanamente falando, há um ato falho, mas está tudo conforme Deus queria fazer esta noite. Eu estou lhe falando sobre Jacó, e isso ainda está no contexto. Se não, vejamos Jacó, um colecionador de frustrações e de decepções. A Bíblia Sagrada nos mostra que depois que ele resolve obedecer a determinação divina, porque depois que ele constitui família e passa por todas as decepções e frustrações que alguém em uma família pode sofrer, porque o texto sagrado nos mostra que depois que ele constituiu família, ele sofreu bastante. E quando Deus lhe fala para que ele volte para a casa dos seus pais, ou seja, para o território em que eles moravam, o texto sagrado diz que, em vez de fato ir para o lugar determinado por Deus, Jacó pega a sua família e vai para o lugar onde Deus não determinou. O texto sagrado diz que Deus o ordenou que fosse para os territórios em que estava habitando Isaque, o seu pai. Mas em vez disso, no capítulo de número 34, ele estabelece residência na cidade de Siquém, depois de sair de Padã Arã, depois de sair da convivência do seu sogro. Ele estabelece-se naquela cidade, uma cidade pagã, com uma cultura alienada da palavra de Deus, e um povo que não tinha o temor de Deus. E a Bíblia Sagrada então nos mostra que por conta desta desobediência momentânea, ele vai sofrer uma das maiores decepções da sua vida, porque ali estando, depois de ter saído do território de Padã Arã, como se Deus estivesse dizendo que ele saísse do meio daquela cultura que não tinha o temor de Deus, que não tinha o hábito de ouvir e atender a Deus, e de viver de forma a agradar a Deus. Ele se estabelece em um outro lugar em que o povo também não tinha o temor de Deus e não procurava agradar a Deus. Os siquenitas eram um povo pagão que não temia a Deus. Ele fixa ali residência, e diz a Bíblia Sagrada que em um momento a sua filha, a única que ele tinha, porque ele teve então 12 filhos e somente uma filha, um dia, por causa daquilo que já estava vivenciando no passado, uma vida de pernicidade, uma vida de libertinagem, podemos assim dizer, liberdade excessiva. Havia então uma falta de limites. Jacó errava, porque não conseguia dar limites aos seus filhos. E quando chegou ali Diná, a sua filha, resolve então procurar amizade com as moças daquele lugar. E diz o texto sagrado
que por causa desta influência, e alguém pega e às vezes prega e diz que na verdade Diná foi violentada, foi estuprada, e na verdade quando nós lemos o texto sagrado, nós observamos que não foi bem assim. Veja o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo de número 34: e saiu Diná, filha de Léia, que este dera a Jacó a ver as filhas da terra. Então foi uma atitude deliberada dela. E Siquém, filho de Ramó, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e a tomou, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E quando alguém lê esse texto, é que entende que na realidade ela foi então estuprada, ela foi violentada. Mas a Bíblia Sagrada, ela usa termos para dizer aquilo que se tinha de entendimento nos dias de Moisés, porque nos dias de Moisés era algo vergonhoso, humilhante e abominável qualquer mulher que tivesse relações sexuais com um homem que não fosse o seu esposo. Nos dias de Moisés era uma humilhação para todo e qualquer pai de família ter uma filha que teve relações sexuais fora do âmbito do casamento. E o texto sagrado segue se dizendo no versículo 3: e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. O conceito rabínico é que eles tiveram um caso, um relacionamento amoroso duradouro. Não foi uma coisa de uma noite, foi algo que perdurou por um tempo, embora aqui não determinado, mas um tempo maior do que um dia, talvez mais do que uma semana, certamente, possivelmente mais do que um mês. Pois se não, vejamos. E falou também Siquém a Ramó, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Ele apresentou Diná a seu pai. E quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Irmãos, o povo naquela época, quando saía a pastorear o gado, eles não saíam de manhã e voltavam à noite. O hábito é que às vezes passava-se de semanas, às vezes se passavam meses, pastoreando-se o gado em lugares em que as terras eram férteis, e em determinado tempo se retornava para o lugar das suas habitações. E a Bíblia Sagrada nos mostra que dentro desse contexto, Jacó, quando ouviu que Diná havia então perdido a sua virgindade fora do casamento, ele simplesmente ouviu. Alguém chegou na casa dele e disse: olha, tua filha não voltou para casa, porque ela agora resolveu ficar morando com Ramó. Ela ficou agora morando com o filho dele, Siquém. E quando ele então ouve isso, ele fica caladinho, espera os seus filhos voltarem da lida do campo. E quando eles voltam, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele então conta aos seus filhos. E agora, depois da humilhação de ter uma filha que teve relações ilícitas, relações sexuais fora do casamento, ele vai sofrer ainda mais, porque a Bíblia Sagrada nos diz que quando os irmãos dela sabem da notícia, vão promover uma carnificina, eles vão fazer uma chacina, eles usam de engodo, de engano, e diz a Bíblia Sagrada que Simeão e Levi aproveitam-se de um trato também enganoso que eles fizeram com o povo daquele lugar, daquele território de Siquém. Aproveitaram o momento em que eles estavam se recuperando de uma cirurgia, pois eles fizeram um pacto dizendo: não tem problema nenhum, se vocês quiserem as nossas filhas, nós vamos dar para vocês, e nós vamos tomar as filhas de vocês como esposas, mas nós temos agora que fazer aqui uma aliança, e nesta aliança vocês vão ter que fazer uma cirurgia aí, vocês vão ter que se circuncidar. E eles então, o povo de Siquém,
resolveu então aderir à aliança, diz a Bíblia Sagrada. E quando eles fazem aquela cirurgia de fimose, podemos assim dizer, eles estavam se recuperando da cirurgia, quando Simeão e Levi entram ali e resolvem acabar com tudo, matam todos os homens daquele lugar, só pouparam mulheres e crianças e o gado e as riquezas dali. Jacó, quando ouve isto, diz a Bíblia Sagrada que então cai sobre ele um temor, e ele agora tem uma filha, podemos assim dizer, perdida, e 2 filhos assassinos. E ele agora tem que mais uma vez conviver com a frustração e a decepção dentro do seu lar. Mas Deus lhe dá uma ordem, porque eu estou dizendo que ele estava vivenciando isso, porque estava desobedecendo a Deus. Deus havia mandado ele ir para Betel, e ele havia se estabelecido em Siquém. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, vai ser comum colecionarmos traumas, sofrimentos, decepções e frustrações. Quando nós não nos submetemos à palavra do Senhor, será como que uma rotina dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, convivermos com situações que nos causarão dor, que nos farão chorar. Mas a Bíblia Sagrada diz que mais uma vez Deus aparece a Jacó e diz: vai, levanta, sobe Betel, habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando tu estavas então fugindo diante da face do teu irmão Esaú. E ele então levanta-se com a sua família para então cumprir a determinação divina e ser então assim abençoado. O texto sagrado do capítulo de número 35, para então fecharmos a mensagem nesta noite, no versículo de número 4, capítulo 35 de Gênesis, versículo de número 4, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jacó então, para se livrar de todas as suas decepções, frustrações e sofrimentos passados, ele começa a enterrar coisas. E a Bíblia diz: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. A Bíblia Sagrada nos diz que Jacó exige agora, depois da ordem dada por Deus, depois de uma experiência pessoal que ele teve com Deus, que eles tomassem algumas atitudes. Eu estou nesta noite falando para pessoas que estão desfrutando de experiências pessoais com Deus. Eu estou falando para pessoas a quem Deus está há dias se revelando e lhe determinando aquilo que você tem de fazer para que possa ser abençoado em família por Deus. Eu estou falando a pessoas que já estão recebendo de Deus uma orientação para trazerem a sua casa e a sua família ao altar do Senhor e adorar a Deus. Eu estou falando a pessoas que têm tido experiência com Deus aqui neste lugar, na ministração da palavra. Você tem vindo até aqui e Deus tem falado com você na palavra, de modo até mesmo a lhe surpreender. E você fica imaginando: será que alguém está contando a minha vida para este homem? Será que tem alguém que está falando o que está acontecendo na minha casa para ele? E na verdade é o Deus dos céus que conhece a tua vida e lhe revela na palavra aquilo que você tem de fazer. Eu estou falando a pessoas a quem Deus tem se revelado em sonhos,
Eu estou falando a pessoas que estão sendo orientados por Deus através das vozes que falam na sua consciência. Eu estou falando a pessoas que estão recebendo já uma orientação do Todo-Poderoso para aquilo que devem fazer, para terem a sua casa, a sua família abençoada. Mas nesta noite Deus ainda fala e diz: o que você tem que fazer é começar a enterrar coisas do seu passado que não convém, do tempo que talvez você ainda não conhecia a palavra, do tempo que você ainda não tinha experiências pessoais com Deus na sua palavra. Você tem que começar a enterrar tudo isso. Jacó exigiu da sua casa que eles dessem todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, a herança nefasta do período de tempo em que eles viveram em uma outra cultura, uma outra realidade de vida, sem terem tido uma revelação especial de Deus. A Bíblia Sagrada diz que até mesmo os pendentes, os brincos que eles tinham nas suas orelhas, porque naquela época os brincos na verdade eram usados como se fossem amuletos, eram ali uma figura, um símbolo que apontava para costumes pagãos, que era um elo de ligação com uma religião que não tinha o temor de Deus. E foi exatamente por isso que Jacó disse: vocês tirem até os brincos e me entreguem aqui. A sua família entrou em acordo, e então eles tiraram tudo aquilo que abominava a Deus. E se você quiser a bênção de Deus, entenda nesta noite que você vai ter que se desfazer de tudo que Deus abomina, que Deus não quer, que Deus não se agrada. Aquilo que você está falando, fazendo ou deixando de fazer, que não convém, que não está de acordo com a palavra, que não agrada a Deus. Se você quiser a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, pare e pense nesta noite naquilo que você ainda está carregando, que você tem consciência e que não é o agrado de Deus. Porque há muita gente que está vindo rotineiramente às quartas-feiras aqui, e neste mês, e nas segundas-feiras, e no domingo, porque estamos falando sempre acerca de família, imaginando que só pelo fato de estarem vindo ao culto e ouvindo a palavra de Deus, serão completamente abençoados. Você está sendo abençoado em parte, porque nós somos abençoados de forma completa quando ouvimos, cremos e obedecemos a palavra do Senhor. Não adianta você estar vindo simplesmente aqui, ouvindo aquilo que Deus está falando para você fazer, e ao sair destas portas, você não ter a capacidade de abrir mão daquilo que Deus está exigindo, que você abra mão para ter uma vida completamente abençoada em família. Deram para Jacó então tudo, e o que foi que ele fez? Ele enterrou tudo debaixo do carvalho. Estas coisas que não agradam a Deus, você precisa se desfazer delas e enterrar, porque elas fazem agora parte de um passado de maldição, quem sabe. Mas Deus quer te dar um futuro de bênção. Deus tratou com a família de Jacó, mas precisava tratar com ele. O texto sagrado nos diz no versículo de número 8: e morreu Débora, ama de Rebeca. Eu olho para o texto e fiquei bastante tempo encabulado com esse negócio. Como foi que essa mulher apareceu neste cenário? Porque a Bíblia está dizendo que Débora era ama de Rebeca, mas ela estava com Jacó e a sua família. Esta mulher, Débora, era a ama da mãe de Jacó. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando Rebeca sai de Padã Arã, o seu pai lhe dá Débora como dama de companhia, como alguém que iria lhe auxiliar na sua vida de a partir de então casada. A Bíblia então nesse sentido nos deixa cônscios de que esta mulher, Débora, havia acompanhado
a trajetória de vida de Rebeca, bem como também a trajetória de vida de Jacó. Se ela era ama de Rebeca, sem dúvida alguma, ela viu Jacó nascer. Ela cuidou dele quando era pequeno. Ela viu ele desenvolvendo, acompanhou o processo de vivência da família. Ela foi testemunha da mentira que ele disse ao seu pai. Ela viu quando ele foi exilado pela sua família. Ela sabia do ódio que o irmão de Jacó, Esaú, nutria por ele. Porque como ela era como que parte da família, ela tinha consciência de tudo e acompanhou tudo. Apesar de ela ser, nestes textos, desde o capítulo 29 de Gênesis até este aqui, uma figura oculta, mas ela parece ser como que um ser onipresente, porque ela aparece quando Rebeca está saindo para casar-se com Isaac, e agora é mencionada mais uma vez, depois destas experiências que Jacó teve. E diz o texto sagrado que quando eles estavam já em Betel, quando eles estavam ali e tinham edificado já um altar para adorarem a Deus, para buscarem ao Senhor, a Bíblia Sagrada diz: e morreu Débora, ama de Rebeca. Parece que ela era uma figura que constantemente estava acompanhando o trajeto da família. Mas naquele momento diz: e morreu Débora. E o texto diz: e foi sepultada ao pé de Betel. E você sabe muito bem que Betel significa casa de Deus. O texto sagrado diz que ela foi enterrada debaixo de um carvalho, à semelhança daquilo que o povo havia se desfeito antes, e enterrado debaixo do carvalho. Mais uma vez o texto diz que alguém é colocado debaixo de um carvalho. Débora foi sepultada debaixo de um carvalho, a quem deram o nome de Alon-Bacute. E depois da descrição da morte desta mulher, o texto sagrado diz, versículo 9: e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Parece que havia ainda alguma coisa que Jacó tinha de se livrar, para que fosse então abençoado por Deus. E nesse sentido, e talvez nesse texto, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que Débora, na realidade, é a figura de um passado de frustrações e decepções que devia ser sepultado. Tem muita gente que está vivendo uma vida infeliz em família. Sabe por quê? Porque nunca esqueceram o que aconteceu quando estavam ainda na casa dos seus pais. Tem muita gente que não está vivendo bem no casamento, porque nunca conseguiram se esquecer ou se desfazer do seu passado, aonde foram abusados. Tem gente que está sofrendo hoje porque nunca conseguiram de fato enterrar o seu passado, quando sofriam humilhações da parte do seu companheiro ou da parte da sua esposa. Tem gente que hoje está até com a possibilidade de viver bem, mas quando estão para viver uma realidade de uma vida feliz, aí logo se lembram de alguma coisa que o esposo disse há anos atrás, e aí quando se lembra, volta tudo de novo. E eu já falei aqui para os irmãos talvez uma vez, que eu convivi com uma pessoa que dizia para mim: eu não sei o que acontece na minha vida,
Eu estou bem com meu esposo, nós estamos alegres, mas de repente algo acontece e nós começamos a discutir. Eu sei, sou eu que eu provoco, e aí ele é tão manso, mas ele mesmo com toda a sua mansidão, de repente não aguenta e começa a dizer coisas que me desagradam, que me magoam, que me machucam, e aí de repente eu começo a chorar e me volto para ele e me pergunto: por que foi que isso aconteceu? Por que é que nós estamos brigando? Como foi que isso começou? E às vezes isso se dá porque na sua mente ela não resolveu uma situação que ficou no passado, e agora no momento em que há uma oportunidade para viver uma vida feliz, aquilo que não foi resolvido outrora aparece novamente como algo que sempre está fazendo sombra, um passado que faz sombra no presente e que perturba o futuro. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós estamos lhe declarando que chegou o tempo de sepultar estas coisas do passado, para que você tenha um futuro abençoado por Deus. Eu não estou dizendo para você anestesiar a sua mente com os traumas que você viveu, com aquilo que lhe magoou, com aquilo que lhe feriu. Eu não estou dizendo para você adquirir uma amnésia emocional, mental. Não. Porque eu entendo muito bem estas coisas, e eu sei que de fato a lembrança ela não se acaba, mas a dor pode acabar. Porque quando às vezes nós nos ferimos, e eu tenho um ferimento aqui no meu pé, que eu olho para ele e eu vejo a cicatriz, mas eu toco nele e não sinto mais dor. Sabe por quê? Porque aconteceu há anos atrás. Eu sei que eu me feri, eu senti a dor outrora, mas agora ela não está mais doendo. O que eu estou lhe dizendo é que você deve nesta noite deixar tudo aquilo que no passado lhe causou frustração, decepção, repulsa, asco de qualquer pessoa ou qualquer situação, que você se livre de todo e qualquer sentimento indigno, maligno, que porventura você esteja cultivando até agora, e num sentido espiritual, sepulte tudo isso e qualquer outra coisa mais, porque Deus quer abençoar a sua vida, mas Ele só vai abençoar plenamente a sua vida quando esta Débora que aí está, ela morrer e for sepultada. Há pessoas nesta noite que aqui estão, que o passado que precisa ser sepultado é o passado sem Deus, o passado que foi vivido sem a orientação da palavra. E por isso nesta noite nós lançamos um convite até. E se há alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, se manifeste neste momento. Chegou a hora de enterrar as coisas do passado para viver um futuro de bênçãos na presença de Deus. O povo de Deus, por favor, fique de pé na noite deste dia em nome de Jesus. Há alguém para Cristo? Há alguém para Jesus? Nós convidamos agora. Deixe agora estas coisas que lhe prejudicaram, talvez até antes deste culto. Porque quem sabe antes de você vir a este trabalho aconteceu alguma coisa que já está inclusive influenciando o teu presente e prejudicará o teu futuro. Uma palavra dita fora de tempo, uma ação que você julgou não ser a correta. Isto já é coisa do passado. Enterre isso agora, em nome de Jesus, e vivencie a partir desse momento as bênçãos de Deus.
na sua vida, na sua casa, no seio da sua família. Eu estou falando para filhos que decepcionaram-se com os pais. Eu estou falando para pais que foram desonrados pelos seus filhos. Eu tenho uma parente que amaldiçoou o seu filho. Por falta de um bom cuidado, ele enveredou pelo caminho das drogas, e nas drogas ele encontrou o roubo e viveu uma vida de crime. E ela então, por causa da desonra de ter um filho criminoso, drogado, sem ter a orientação da palavra, quando alguém falava acerca dos feitos do seu filho, ela dizia: eu tomara que o diabo já leve-o para o inferno. Quando ele chegava em casa, ela dizia: eu não o quero aqui, porque ela tinha um companheiro que não era o pai dele, e que então tinham entre eles desavenças. E ela então preferiu o filho e preferiu um companheiro, até o dia em que aquilo que ela tanto declarava aconteceu. Alguém assassinou o seu filho, e quando lhe deram a notícia, em vez de ficar triste, ela se alegrou e disse: graças a Deus, esse já foi para lá. E isto ela dizia por causa da desonra que tinha sofrido com o seu filho. Há pessoas a quem nós estamos falando nesta noite, que no seu coração até tem desejado a morte do companheiro, a morte da esposa, para se ver livre de uma situação maldita. Desejam a morte dos filhos. O seu coração pensa: que bom seria se não já tivesse ido a tempo, estaria livre de tanto sofrimento. Você não precisa de nada disso. O que você precisa é enterrar nesta noite todas essas frustrações, decepções, e é aqui, ao pé de Betel, é aqui, na casa de Deus, é aqui, neste lugar de restauração. Eu quero que você ore agora, ore por você, ore pela sua família. Eu pergunto mais uma vez: há alguém para Jesus nesta noite? Há alguém que deseja se reconciliar com Deus? Está vendo uma pessoa ali? Há alguém que sente que precisa refazer a sua aliança com Deus? Vem. Há alguém que sente que precisa de oração para poder hoje sepultar sentimentos que até hoje você nunca teve a condição de sepultar? Venha também. Eu estou lhe convidando. Se você deseja receber esta oração de forma específica, pode sair do seu lugar, mas venha rápido, eu já vou orar e vou encerrar. Se você estiver acanhado, não, eu estou acanhado, eu estou com vergonha, só levante as suas mãos nesta noite e vamos orar a Deus, aonde onde você estiver. Estar aqui, ele disse que quer reconciliar. Está vindo mais alguém à frente, está vindo mais alguém ali. Ali está vindo mais alguém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos. Isso. Feche os teus olhos agora no nome de Jesus. Sinta-se como Jacó e sua família ao pé de Betel nesta noite, na casa de Deus.
Emaia sou, recalamassui, emaia. Comece agora espiritualmente a enterrar isso. Lança tudo agora dentro desta sepultura. Enterra todos os sentimentos negativos, estes pensamentos que não convêm. Tudo que for de decepção, de frustração com a família, com o esposo, com a esposa, com o pai, todos os traumas que você vivenciou, em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que no seu passado aconteceu e aqui até hoje acompanhou a sua vida, mas que hoje Deus fez morrer pela sua palavra e agora tem de ser sepultado, e Deus haverá de lhe abençoar agora. Pai querido, em o nome de Jesus eu oro, Senhor, nesta noite, com todo o teu povo neste lugar que se reuniu aqui, para mais uma vez ouvir a tua palavra e receber a ministração do teu Espírito. Senhor, esta noite é a noite da restauração, esta noite é a noite que o Senhor escolheu para abençoar esta vida, a sua casa, a sua família. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que morra agora tudo enquanto até neste momento, Senhor, foi motivo de sofrimento na vida do teu filho, na vida da tua filha. Ó Deus, eu peço a ti agora que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ó Deus, estas coisas que o passado, sem Deus, sem a tua palavra, sem a ministração do teu Espírito, seja sepultado agora aqui, Senhor. E em nome de Jesus, a bênção do Senhor alcance agora estas vidas que aqui estão, Senhor. Eu intercedo por estes que aqui vieram, ó Deus, e estão prostrados nesta noite. Dá-lhes da tua graça, ó Senhor. Somente tu sabes, ó Deus, como estava a sua vida até aqui. Somente o Senhor conhece aquilo que já aconteceu em suas vidas. Eu te peço a ti que conhece, ó Deus onisciente, dá-lhes da tua graça, para que eles entendam que o Senhor tudo sabe e que nesta noite refaz tudo aquilo que foi avariado, tudo aquilo que foi destruído no coração, na mente, na alma, no espírito. Ó Deus, anula agora, Senhor, toda dor, sara a alma que está sangrando até agora. Querido Senhor, toma posse destas vidas, Pai, a todo o teu povo que nesta noite levantou as suas mãos. Ó Senhor, eu peço a ti que esta noite seja marcante e que eles, todos quanto ouviram a tua palavra, entenderam, receberam, crendo, possam também desfrutar da bênção do Senhor. Pai de eterna bondade e graça, grava Deus, meu Deus, Santo de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que prometeu abençoar todas as famílias da terra, estende a tua mão e abençoa o teu povo, pois tudo, Deus, te pedimos em nome de Jesus, e no nome de Jesus tudo, crendo pela fé te agradecemos. Quantos podem, digam amém. Digam graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.